O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim. Quando voltar, em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele menos espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. O Senhor é convosco. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Vossa Amadíssimas, podemos sentar um instantezinho? Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. E vamos bendizer muito o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Fazem 17 séculos que nasceu Santa Mônica, em Tagaste. Tagaste é uma região da Numídia, antiga Numídia, hoje Argélia. A Argélia na divisa com a Tunísia. Em 312 nasce Mônica, mãe de 3 filhos. O primeiro, Agostinho, esposa de Patrício, pagão, um homem rude, entregue aos prazeres, a vida devassa, não a maltratava, mas a vida dele era um maltrato para sua esposa, que queria ver o seu marido e os seus filhos no caminho do cristianismo. Sabemos que na antiguidade o batismo, o sacramento do batismo era administrado depois de uma boa catequese, depois de uma formação que os próprios bispos, sacerdotes e diáconos davam para aqueles que ainda não eram cristãos, chamados catecúmenos. Agostinho não era nem catecúmeno, e Patrício, seu pai, também não era catecúmeno. E Mônica, ao contrário de muitos de nós, ao invés dela falar na cabeça de Patrício, ao invés dela falar na cabeça de Agostinho, ela falou no coração e na mente, na cabeça de Deus. E ela começou a bombardear o céu com as suas orações. Dia e noite, desde que o menino nasceu, Agostinho, ela não deixava de recorrer um dia sequer a Deus para que aquela criança, aquele menino, pudesse ser batizado. Aqui que está, hein? O pedido de Santa Mônica a Deus era esse: que o meu filho seja batizado, que ele se torne um bom cristão. Só isso.
Só que Deus permitiu que Mônica não rezasse 3 anos, 13 anos, mas 32 anos pela conversão de Santo Agostinho. E ela rezando, orando, pedindo simplesmente isso, que o meu filho seja batizado, que ele se torne cristão. Em lágrimas, em prantos, ela visitava a igreja, passava suas lágrimas no sacrário, pedia a Nosso Senhor que os filhos dela, o marido dela se tornassem cristãos, mas principalmente Agostinho. E Deus permitiu que aquela mulher chorasse, que ela destilasse, como diz o próprio Santo Agostinho, o seu coração diante do sacrário durante 32 anos. Um dia ela chegou para Santo Ambrósio, o bispo de Milão, Santo Bispo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, e disse: eu tenho medo do meu filho se perder. Meu coração se condói dia e noite pelo meu filho, porque eu tenho medo que ele não se torne cristão e morra pagão sem o batismo. Santo Ambrósio, sem delongas, disse para ela: minha filha, não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Aqui que está. Não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Isso faz a gente lembrar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18 de São Lucas, versículo de 1 a 8, aquela parábola que Jesus conta a respeito daquele juiz iníquo que tinha ali uma viúva pedindo a ele que lhe fizesse justiça, ele fizesse justiça. Jesus, na parábola de Lucas, capítulo 18, versículo 1, o Senhor diz: é preciso rezar sempre, sem deixar de fazê-lo. Aí mais para frente, conclui a parábola. Porventura, Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite lhe estão clamando? Digo-vos, fará justiça e fará rápido. Assim precisa ser as nossas orações, meus irmãos e irmãs. Elas precisam ser uma oração humilde, confiante e perseverante. Aqui que está o dom da oração. Santo Afonso, no seu célebre tratado, A Oração, ele coloca isso. Essas são as 3 qualidades da oração cristã: humildade, confiança e perseverança. Santa Mônica foi humilde, foi confiante, porque rezou durante muito tempo, perseverante, foram 32 anos, oferecendo suas lágrimas, e Deus não queria dar somente mais um cristão. Ele permitiu que Santa Mônica sofresse, esperasse, até de certo cansasse em certos momentos, mas ele não queria dar somente mais um cristão, mas sim um bom cristão, depois um sacerdote, não só um teólogo, um pregador. Depois Agostinho se tornou bispo, e se tornando bispo se tornou santo, e santo se torna doutor da igreja, e sendo doutor da igreja, uma das personalidades mais importantes de todos os tempos. É isso que faz uma oração confiante, humilde e perseverante. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam diante dele? Lucas 18, 7. Sim, lhes fará justiça e lhes fará rápido. Coloque isso no seu coração, na sua mente, que nenhuma oração feita com humildade, confiança e perseverança deixa de ser atendida. Só tem uma oração que Deus não ouve. Sabe qual que é? Aquela que você não faz.
E Santo Tomás é tão profundo que ele diz que mesmo aquelas orações que a gente deixa de fazer por desconfiança, ou por preguiça, ou por soberba, mesmo aquela necessidade básica que a gente deveria recorrer a Deus através da oração, e a gente não faz muitas vezes, pela preguiça, pela soberba, pela desconfiança, etc, etc. Mesmo essa que a gente não faz, Deus quer atender. Deus quer nos beneficiar. E foi isso que aconteceu na vida de Santa Mônica. Vamos pedir nessa Santa Missa pelas mães, esposas que rezam pelos filhos. Existe até um movimento recente na Igreja Católica, mães que rezam pelos filhos. Não sei, mas talvez Santa Mônica seja até a padroeira deste movimento. Eu não sei. Aqui, se alguém participa ou se alguém sabe, depois me avisa. Mas Santa Mônica é um modelo de mulher que rezou e rezou sem cessar por aqueles que ela ama, que é a sua família. Assim também deve ser cada um de nós. Vamos pedir a Santa Mônica, que nos deu o extraordinário Santo Agostinho. Eles nasceram em Tagaste, né? Tagaste significa isso, no dialeto afro, casa do tesouro. Esta mulher é um tesouro para a igreja. Santo Agostinho é uma pérola para a igreja, sem dúvida, o maior doutor da igreja, o maior. O próprio Santo Tomás de Aquino vai reler Santo Agostinho. Amanhã nós celebramos Santo Agostinho, dia 28. Hoje, Santa Mônica. Não desista dos seus filhos, não desista do seu marido. Se o seu marido tem o vício do alcoolismo, se ele é daqueles que não gosta de vir à igreja, se os filhos estão perdidos aí na droga, no crime, se os filhos estão perdidos na incredulidade, no ateísmo, não desistamos dos nossos filhos, principalmente uma mãe. A mãe não pode desistir dos seus filhos. Santo Agostinho disse que Santa Mônica não o gerou somente para a luz deste mundo, com o seu ventre, mas com as suas lágrimas e com o seu coração. Santa Mônica o gerou para a luz perpétua. Esta é a força de uma mulher, de uma mãe, de uma progenitora, aquela que carregou a criança no ventre, no colo, que ensinou a andar. Ela tem um poder muito grande sobre a criança. Os pais têm poder muito grande sobre os filhos. A bênção dos pais tem uma força muito grande na vida dos filhos. Mas desculpe, meus queridos, a negligência dos pais também cai também nos filhos. Pais e mães que não rezam pelos seus filhos, não oram pelos seus filhos, não colocam as suas lágrimas no cálice do Senhor pelos seus filhos. Por isso que nós temos uma multidão de jovens que não conhecem o Senhor. Um dos motivos é justamente isso. São João Paulo II, quando veio ao Brasil, ele disse isso. O Brasil é um país órfão de pais vivos, Existe uma orfandade na fé católica, por conta que pais e mães desistiram dos seus filhos. Não vamos desistir. Peçamos a Santa Mônica esta graça de uma oração confiante, humilde, perseverante. Ofereça o sacrifício, ofereça as lágrimas, porque Santa Mônica não ficava brigando, Santa Mônica não ficava discutindo, Santa Mônica não ficava exigindo, ela não perdia tempo com os homens, ela gastava o seu tempo com Deus. E nós ouvimos hoje, aqui na primeira carta aos Coríntios, Deus é fiel, não tardará fazer justiça
aos seus escolhidos. Se Ele permitiu que Mônica rezasse durante 32 anos, é porque Ele não queria dar somente mais um cristão, mas o maior doutor da Igreja Católica. Um dos maiores santos de todos os tempos. Uma personalidade riquíssima que enriquece, inclusive, o âmbito acadêmico científico, porque Agostinho é mais do que um santo católico. Ele é um filósofo, ele é um retórico, ele é um dos maiores pensadores de todos os tempos. Como diz o ditado popular, né? Que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Esta foi Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, mãe de todas as mães que rezam pelos seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.